Você sente exatamente a mesma coisa comprando agora do que sentia há 6 meses, mas o seu saldo não cresceu nada. Isso não é falta de disciplina, é neurociência. Você não gastou conscientemente esses R$ 48 mil. Eles sumiram em parcelas que faziam sentido, em restaurantes que eram merecidos, em viagens que foram experiências. O problema não foi a decisão errada, foi que o seu cérebro não consegue sentir a diferença entre R, 200 mil acumulados, e zero. Fisicamente não consegue. E nenhum aplicativo de finanças resolve isso. Warren Buffett tem 84 bilhões de dólares. 80 bilhões foram ganhos depois dos 60 anos. Não porque ele ficou mais inteligente depois dos 60, mas porque a composição funciona em silêncio por décadas e o seu cérebro é incapaz de sentir esse silêncio como ganho real. Antes de falar sobre dinheiro, vamos falar sobre gelo. No século XIX, os cientistas chegaram a um consenso que parecia absurdo na época. A Terra havia ficado completamente coberta de gelo, não uma, mas 5 vezes distintas ao longo da sua história. O volume de evidências era irrefutável, pedras imensas em lugares impossíveis, leitos de rocha raspados por camadas quilométricas de gelo. A pergunta óbvia era: qual força consegue congelar um planeta inteiro? As teorias eram grandiosas. Cadeias de montanhas alterando os ventos globais, vulcões em erupção resfriando a atmosfera, impactos de meteoritos, nenhuma funcionava. A resposta, quando veio, foi desconcertante na sua simplicidade. Um meteorologista russo chamado Vladimir Kepen descobriu que as eras glaciais não foram causadas por invernos mais rigorosos, foram causadas por verões ligeiramente mais frescos. Verões que não eram quentes o suficiente para derreter completamente a neve do inverno anterior, uma camada fina de neve que sobrava. Essa camada refletia mais luz solar no verão seguinte, o que deixava o verão um pouco mais frio, o que preservava um pouco mais de neve, o que refletia um pouco mais de luz, que deixava o verão seguinte ainda um pouco mais frio. Centenas de anos de acúmulo silencioso de pequenas mudanças, e então, em um piscar de olhos geológico, a Terra inteira coberta por quilômetros de gelo. Como disse a glaciologista Gwen Schultz, não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camadas de gelo, mas o fato de que a neve permaneça, por menor que seja o seu volume. Agora aplique isso ao seu dinheiro. Você não precisa de um investimento extraordinário. Você não precisa de um retorno de 30% ao ano. Você precisa que o que você guarda permaneça por menor que seja o volume e que permaneça por tempo suficiente para que o processo de acumulação silenciosa faça o que os verões frescos fazem, transformar algo invisível em algo impossível de ignorar. O problema não é que você não entende isso matematicamente. O problema é que o seu cérebro foi construído para não conseguir sentir essa lógica como real. Bloco 2. Lente principal. Neurociência do consumo. Conceito, mecanismo, comportamento, custo, invisível. Seu cérebro libera dopamina antes da compra, não depois. Isso é um fato estabelecido de neurociência. O pico de prazer acontece no momento em que você decide comprar, quando você adiciona ao carrinho, quando aprova o pagamento, quando o produto chega na sacola. Não quando você usa o produto. Isso significa que você não compra para ter, você compra para sentir o processo de ter. O neurocientista Wolfram Schultz passou décadas mapeando como o sistema dopaminérgico funciona em primatas. E o que ele descobriu foi contraintuitivo. Os neurônios que liberam dopamina não respondem à recompensa em si. Eles respondem à antecipação da recompensa. Quando a recompensa chega, o disparo para. Quando ela não chega, há uma queda abaixo da linha de base, o que o cérebro registra como perda. Tradução direta para o comportamento de consumo. O momento mais prazeroso da compra acontece antes de você pagar. Depois que você paga, o prazer começa a declinar. Depois que você usa o produto algumas vezes, ele se torna parte do cenário, o cérebro parou de
disparar dopamina para aquele objeto, porque ele não é mais novo, não é mais antecipação, é realidade. Isso tem um nome, dessensibilização hedônica, e ela nunca para. O pesquisador de bem-estar Brickman estudou isso na década de 1970 em 2 grupos de pessoas, ganhadores de loteria e vítimas de acidentes que ficaram paraplégicas. Depois de um período de adaptação, os 2 grupos reportavam níveis de felicidade quase idênticos ao que tinham antes dos eventos, tanto a loteria quanto a paraplegia. O que isso significa para o seu padrão de consumo é devastador. O carro que você comprou por R$ 185 mil em 2022 e que causou prazer real por 3 meses, seu sistema nervoso já adaptou o teto do prazer para cima dele. Agora você olha para o modelo de R$ 220 mil, não porque o seu carro quebrou, mas porque o seu sistema de recompensa foi recalibrado automaticamente. O prazer que o carro atual poderia dar, ele já deu, está esgotado. Situação concreta: uma pessoa que ganha R$ 15 mil por mês e gasta R$ 14.200 não é menos inteligente do que alguém que ganha o mesmo e guarda R$ 3.000. Ela tem o mesmo sistema neurológico. A diferença não é conhecimento financeiro, é a estrutura de onde a dopamina vem. Se ela vem de gastar, o comportamento vai se repetir independentemente de quantas planilhas você criar. Agora veja o custo invisível disso. Se você tem 30 anos e guarda R$ 1.500 por mês com retorno de 10% ao ano, você tem R$ 2 milhões aos 60. Se você guarda R$ 500 por mês nas mesmas condições, R$ 1,07 milhão. A diferença de R$ 1.000 por mês ao longo de 30 anos não é R$ 360 mil a mais, é R$ 1 milhões a mais. Isso é a composição. E o seu cérebro não consegue sentir essa diferença como real enquanto você está olhando para aquele jantar de R$ 280 que parece completamente razoável na sexta-feira à noite. Bloco 3, o caso Buffett. O que os livros ignoram. Existem mais de 2.000 livros analisando como Warren Buffett construiu sua fortuna. A maioria foca em estratégia de investimento, escolha de empresas, paciência, visão de longo prazo. Quase nenhum foca no único fator que realmente explica a magnitude do resultado. O patrimônio líquido de Buffett, enquanto este capítulo foi escrito, era de 84,5 bilhões de dólares. Desse total, 84,2 bilhões foram ganhos depois de ele completar 50 anos. 81,5 bilhões vieram depois dos 60. Buffett começou a investir com seriedade aos 10 anos de idade. Aos 30, tinha patrimônio de 1 milhão de dólares, cerca de R$ 50 milhões em valores atualizados. Número impressionante. Mas o número que importa é o seguinte: se Buffett tivesse começado a investir aos 30 anos, não aos 10, com os mesmos retornos extraordinários de 22% ao ano, e tivesse parado aos 60 para se aposentar, qual seria seu patrimônio hoje? Não 84 bilhões, seria 11,9 milhões de dólares. Ou seja, 99,9% do patrimônio de Warren Buffett veio exclusivamente do tempo, não da habilidade, não da estratégia, do tempo que a composição teve para trabalhar. Compare com Gene Simons, do fundo Renaissance Technologies. Simons tem retornos de 66% ao ano desde 1988, 3 vezes os retornos de Buffett. Pelo critério de habilidade pura, Simons é o melhor investidor do mundo e seu patrimônio é 75% menor do que o de Buffett. Por quê? Porque Simons começou tarde, menos tempo de composição, menor resultado final, apesar da habilidade superior. O problema não é encontrar o ativo certo. O problema é que o seu cérebro experimenta guardar dinheiro por décadas com a mesma intensidade emocional de uma tabela no Excel. Zero prazer, zero urgência, zero dopamina, e um jantar de R$ 280 libera dopamina real, agora com feedback imediato. Essa é a competição que está acontecendo toda vez que você decide se guarda ou gasta. Não é uma competição entre disciplina e preguiça. É uma competição entre futuro abstrato e prazer concreto.
e o prazer concreto ganha sempre que o sistema não foi desenhado para impedi-lo. Bloco 4, virada. A lente de atrito Ariely, mas aqui está o que a neurociência não consegue explicar sozinha. A neurociência descreve o hardware, o sistema dopaminérgico, a dessensibilização hedônica, a incapacidade de sentir o futuro como real. Mas ela não explica por que pessoas que sabem de tudo isso ainda não mudam nada. Dan Ariely passou décadas estudando o que ele chama de irracionalidade previsível, padrões de comportamento econômico que violam qualquer modelo racional, mas que são consistentes e previsíveis o suficiente para serem explorados sistematicamente. Um experimento em particular é devastador para quem se considera racional com dinheiro. Ariely e seus colegas montaram uma mesa com 2 chocolates, um Lindt trufado por R, 1,50, e um Hershey's Kiss por R, 0,25. A maioria das pessoas escolhia o Lindt. Fazia sentido o melhor produto, preço justificado, tá? Então eles baixaram os 2 preços em R, 0,25. O Lindt ficou em R, 1,25. O Hershey's ficou grátis. A maioria trocou para o Hershey's. O produto não mudou. A diferença de preço não mudou, continuava sendo R, 1,25 entre os dois. A qualidade relativa não mudou. A única coisa que mudou foi que uma palavra apareceu na equação, grátis. E o cérebro desligou o sistema de avaliação racional completamente. Ariely chama isso de o irresistível poder do zero. Grátis não é apenas um preço baixo, é uma categoria cognitiva diferente. Quando algo é grátis, o circuito de análise de custo-benefício é contornado. O cérebro não pergunta, vale a pena? Ele responde automaticamente, sim, porque não tenho nada a perder. Agora veja onde isso aparece no seu comportamento financeiro real. Você adiciona R, 200 a mais no carrinho para ter frete grátis. Você pegou um cartão de crédito com anuidade grátis no primeiro ano. Você fez um upgrade de plano de celular porque os 2 primeiros meses eram grátis. Você assinou um serviço de streaming porque a primeira semana era de graça e depois eu cancelo. Em todos esses casos, o seu sistema de avaliação racional foi desligado pela mesma palavra. Mas o experimento mais relevante de Ariely para esse capítulo é diferente. Em outro estudo, Ariely pediu que 2 grupos estimassem quanto pagariam por uma garrafa de vinho. Antes de dar o número, um grupo tinha que escrever os 2 últimos dígitos do próprio CPF. O outro grupo não escrevia nada. As pessoas com CPF terminando em números altos, digamos 87, 91, 96, davam estimativas consistentemente mais altas para o vinho do que as pessoas com CPF terminando em números baixos. CPF, um número aleatório no documento, determinando quanto você acha que algo vale. Isso é o que Ariely chama de ancoragem arbitrária. A primeira referência numérica que aparece no ambiente qualquer que seja, ela ancora toda a avaliação subsequente de valor, onde isso aparece no seu consumo. Você entrou numa loja de roupas. A primeira peça que você viu custava R$ 890. Tudo que veio depois pareceu razoável porque estava ancorado no R$ 890 inicial. Você comprou uma camisa por R$ 320 sentindo que estava fazendo um bom negócio. Sem aquela âncora de R$ 890, R$ 320 pareceria caro. As lojas sabem disso. Os e-commerces sabem disso. O preço de e o preço por existem exclusivamente para criar uma âncora que faz você sentir que está ganhando, independentemente do valor real. E agora a conexão com a composição. A razão pela qual guardar dinheiro é tão difícil não é apenas neurológica, não é apenas que gastar libera dopamina e guardar não. É que o ambiente inteiro em que você toma decisões financeiras foi construído para ativar sistematicamente os mecanismos que Ariely mapeou. O grátis do frete existe para desligar seu sistema de avaliação. A âncora de preço existe para fazer o consumo parecer inteligente. O parcelamento em DOSEX sem juros existe para tornar o custo invisível, porque R$ 120 por mês não sente como R$ 1.440 à vista, mesmo sendo exatamente isso.
Você não está falhando em disciplina financeira num campo neutro. Você está tentando nadar contra uma corrente que foi projetada por pessoas muito mais bem pagas do que você para que você não consiga nadar. A composição exige que você remova dinheiro desse ambiente antes que os mecanismos de Ariely o alcancem. Bloco 5. A matemática que o cérebro recusa. A IBM desenvolveu um disco rígido de 3,5 MB na década de 1950. Na de 1960, algumas dezenas de megabytes. Na de 1970, 70 megabytes. No início da década de 1990, um PC típico tinha de 200 a 500 megabytes. E então a coisa disparou. 1999 iMac com 6 GB. 2003 120 GB. 2006 250 GB. 2011 primeiro disco de 4 TB. 2019 100 TB. De 1950 a 1990 ganhamos 296 megabytes em 40 anos. De 1990 até hoje ganhamos 100 milhões de megabytes. Se você fosse um otimista em relação à tecnologia nos anos 1950, poderia prever 1000 vezes mais capacidade, talvez 10.000, ninguém diria 30 milhões de vezes mais. Mas foi o que aconteceu. Em 2004, Bill Gates criticou o recém-lançado Gmail, questionando a necessidade de 1 GB de armazenamento. Bill Gates, o homem que construiu a Microsoft, não conseguia imaginar o que crescimento exponencial faria com o armazenamento em 10 anos. Isso não é estupidez de Gates, é a limitação universal do pensamento linear. Se eu pedir que você calcule 8 mais 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 8 de cabeça, você chega em 72 em alguns segundos. Se eu pedir que você calcule 8 vezes 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 8, sua cabeça trava. A resposta é 134 milhões. O seu cérebro opera em lógica linear por padrão. A composição é matemática exponencial. E a distância entre as duas não é uma questão de educação, é uma questão de como o sistema cognitivo humano foi calibrado ao longo de centenas de milhares de anos de evolução num ambiente onde nada crescia exponencialmente. Esse é o motivo pelo qual nenhuma tabela de juros compostos muda comportamento de longo prazo. Você vê os números, fica surpreso e 2 dias depois está de volta ao padrão original. Não porque não entendeu, mas porque entender não é suficiente para mudar um comportamento que está sendo reforçado por dopamina em tempo real. Bloco 6, protocolo aplicável. Não estamos falando de reformar o orçamento. Estamos falando de ajustes cirúrgicos nos pontos exatos onde o sistema falha. Ajuste um automatize antes que o ambiente te alcance. O dinheiro destinado a crescer precisa sair da conta antes que o seu sistema de recompensa registre ele como disponível para gastar. Não vou sobrar e guardar. Débito automático no dia 1, o mesmo dia em que o salário cai. Por quê? Isso funciona onde a força de vontade não funciona. O que o cérebro não vê como disponível. Ele não processa como perda quando não gasta. A dor da perda só acontece quando você vê o dinheiro, considera gastar e decide não gastar. Se o dinheiro já saiu antes dessa janela cognitiva abrir, a dor não existe. Ajuste 2. Quebre a âncora de preço conscientemente. Antes de qualquer compra acima de R$300, pergunte: qual foi o primeiro preço que eu vi nessa sessão de compra? Quanto esse número está influenciando o que parece razoável agora? Não precisa ser uma análise longa. 30 segundos de pausa consciente é suficiente para desativar a ancoragem automática que Ariely mapeou. O problema nunca foi a decisão, foi que a decisão estava sendo tomada sem que você percebesse que estava sendo tomada. Ajuste 3. Dê um nome concreto ao que está crescendo. Reserva de emergência não libera dopamina. É uma categoria abstrata de precaução futura. O cérebro não responde com urgência a categorias abstratas. Liberdade em dezembro de 2030 é diferente. Especificidade ativa o sistema de antecipação de recompensa, o mesmo que ativa quando você coloca algo no carrinho, não no mesmo nível.
mas o suficiente para que guardar deixe de ser completamente neutro em termos de prazer. Ajuste 4 meça o que cresceu, não o que falta. O sistema de perda e ganho do cérebro, mapeado por Kahneman, pesa a dor da perda aproximadamente 2 vezes mais do que o prazer do ganho equivalente. Isso significa que olhar para o quanto ainda falta para a sua meta financeira ativa um sistema de dor que mina o comportamento que você precisa manter. Troque a métrica. Em vez de faltam R, 420 mil para a meta, use cresci R, 8.400 esse mês. Mesmo número, direção oposta, resposta emocional completamente diferente. Ajuste 5, construa um sistema que não depende de como você se sente. O maior inimigo da composição não é o gasto alto, é a interrupção. Uma pessoa que guarda R, 800 por mês, de forma ininterrupta, por 20 anos, acumula mais do que alguém que guarda R, 2.000 por mês, durante 4 anos e para. A consistência supera o volume, sempre. E consistência não é um traço de personalidade, é uma propriedade de sistemas bem desenhados. Você não precisa ser mais disciplinado. Você precisa de um sistema onde a decisão certa já foi tomada antes que você precise de disciplina para tomá-la. Morgan Housel escreve que o livro mais poderoso sobre finanças do mundo teria uma única página, com um gráfico de crescimento econômico de longo prazo, e o título seria Cale a boca e espere. Ele está certo, mas o que ele não diz e o que nenhum livro de finanças diz é que calar a boca e esperar vai contra tudo que a sua arquitetura neurológica foi construída para fazer. Vai contra o circuito dopaminérgico que precisa de recompensa agora, vai contra o viés de ancoragem que torna o consumo presente mais real do que o acúmulo futuro, vai contra a incapacidade cognitiva universal de sentir crescimento exponencial como algo verdadeiro. Você não é fraco, você foi construído para o presente. A composição é uma tecnologia do futuro rodando em hardware do passado, e a única forma de fazer as duas coisas funcionarem juntas não é ter mais força de vontade, é construir um sistema que torna a decisão certa a decisão mais fácil antes que a dopamina, a âncora de preço e o poder do grátis entrem em campo. A neve que sobra de um verão ligeiramente mais fresco não parece nada, até virar uma era glacial. No próximo vídeo, por que pessoas que ficam ricas perdem tudo e o mecanismo não é ganância? É algo que o seu cérebro faz automaticamente quando você passa a ganhar mais do que sua identidade estava preparada para administrar. Isso tem nome clínico. E você vai reconhecer